Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu venho falar sobre os Inuits. Meu nome é Natália Paiva e sejam bem-vindos ao meu canal. Então, gente, esse povo que vive nas regiões Norte, Sibéria, Groenlândia, Norte do Canadá, então, eles vivem numa condição extrema entre a vida e a morte, entre temperaturas que vão até menos 45 graus Celsius. Então, são temperaturas muito baixas. Então, assim, eles têm todo um modo de vida. Eles chegaram lá tem 5.000 anos. Na verdade, os Inuits chegaram um pouco depois, há 4.000 anos, mas eles são o maior grupo étnico dentre eles. Eles são chamados também de esquimós, mas eles não gostam de ser chamados assim, porque isso quer dizer comedores de carne crua. Só que eles não têm muita opção, porque o cozimento demora muito. Como as temperaturas lá são muito baixas, fica às vezes inviável para eles cozinhar as carnes, então eles acabam comendo cru mesmo. E não tem muita vegetação, já que a maior área da terra está coberta por neve o ano todo, no inverno quase que eterno. Então isso é bastante complicado. Então, o melhor é chamar eles de Inuits e eles são conhecidos assim. Então a educação deles é uma coisa muito interessante, eles respeitam toda a natureza, eles respeitam os animais e acreditam que as pessoas devem viver em harmonia com ela. Eles têm famílias bem grandes que podem variar assim, de até 12 filhos e os homens costumam ter 1, 2 ou 3 esposas. Sim, eles aceitam poligamia. Isso é uma coisa comum entre eles. E eles dividem tudo igualmente, as caças e os seus recursos. E não há classe social. Não existe alguém que está acima um do outro. Eles consideram que são todos iguais e é a grande tribo mesmo. Então, assim, é muito interessante a forma de vida deles. A educação que eles dão para as crianças é excepcional. Eles não gritam com seus filhos, eles não punem os seus filhos. E eles acham que se a mãe gritar com o filho, ela está se rebaixando ao nível de infantilidade dele. Então isso não é aceito lá. Gritar, muito menos maltratar uma criança. Eles acham que as crianças têm que ser educadas sempre com brincadeiras. Eles sempre contam historinhas para os seus filhos para que eles não façam o que eles não querem. Se eles não querem que os seus filhos andem sem gorro, eles falam que a aurora boreal gosta de brincar com cabeças de crianças que não usam gorro, ou que existe um monstro no mar e que se elas forem sozinhas lá, esse monstro irá comê-las. Então eles sempre contam histórias assim, evitando que elas cometam esse tipo de coisa. E quando elas ficam nervosas, os pais sempre esperam elas se acalmar e procuram saber por que a criança está nervosa. Então é muito interessante a forma como eles criam seus filhos. E super assim, geram adultos também super estáveis. As pessoas lá são muito calmas e muito equilibradas. Mesmo que elas tenham vidas difíceis, eles são calmos e equilibrados, porque desde crianças eles são educados para serem assim. Isso é muito legal. Eu achei muito interessante ao estudar sobre eles essa questão, né? Eles também acreditam que os seus filhos sejam reencarnação dos seus antepassados. Então esse é um motivo maior também para eles respeitarem os seus filhos, porque são antepassados deles, eles acreditam em reencarnação. Então isso também é muito interessante. E eles não vivem só da caça, eles também trabalham com mineração, construção, atividades petrolíferas e também com turismo. Eles recebem as pessoas, são guias turísticos, eles têm muitas atividades econômicas fora a caça. A caça é muito difícil, eles ficam muitos dias fora, às vezes eles podem demorar até um mês para voltar com uma caça. Que no caso são ursos, baleias ou grandes crustáceos. Então assim, eles se esforçam muito para conseguir alimentação. Nesse período, eles constroem os famosos iglus, que são aquelas casinhas redondinhas famosas que todo mundo conhece. Então, como que elas são feitas? Eles ensinam isso desde pequeno para os seus filhos, porque eles vão depender dessa sabedoria para sobreviver. Então, elas são construídas com o bloco de neve, né? Mas não é uma neve, é um bloco de gelo. Então, eles ensinam os seus filhos a encontrarem esses blocos de gelo, que eles serão recortados e serão transformados em blocos. E o cimento é o próprio gelo, que eles derretem com lamparina. É sempre feito em forma espiral, um pouco inclinado, o que aumenta a resistência, e sempre em forma circular, para que a neve não pare por cima e sempre caia ao redor, né? E a entrada não é rente, a entrada é sempre cavada,
e eles entram sempre por dentro, tipo um buraquinho, sabe? Mas evita que o ar frio entre dentro de forma direta. Não pode ser completamente selado, porque senão o ar frio entra e tem que sair também, né? Então não pode ser completamente vedado, né? Tem que ser feito um duto para sair. Esse duto é essencial, porque o ar que está dentro, ele sempre acende em uma fogueira bem no meio ali do iglu, e ela queima oxigênio, né? E vai liberar gás carbônico. Respiração também. A gente respira oxigênio e solta gás carbônico. Então tem que ser feita essa troca aí de dentro para fora. Então ela não pode ser completamente vedada. Então eles ensinam isso para os seus filhos, desde pequenos, para eles saberem construir o iglu de forma perfeita, né? Que proteja eles de geadas e do frio. Então, assim, é muito interessante a cultura deles. Também na questão das vestimentas, os animais que eles caçam e tem pelo, eles sempre fazem um curtimento ali desse couro, às vezes até mesmo com urina, mas é uma matéria-prima, né, para o curtimento. Geralmente as mulheres que são responsáveis pelo preparamento das roupas, embora a gente pense que o pelo fica para fora, o pelo fica para dentro para ajudar a aquecer, né? Então o pelo para dentro ajuda a isolar mais o frio. Então normalmente você verá eles com esse tipo de vestimenta, que é muito interessante para aquelas áreas super frias, né? Então, assim, é muito rica a cultura deles e eles preservam isso até hoje, tanto que na grade curricular das escolinhas está incluído a aprendizagem da língua inuit, né? Porque é muito importante. Então, assim, vale muito a pena, tá, gente? Um filme que foi feito, né, em 1922 por Robert Redford, e eu até esqueci o nome dele, eu vou colocar aqui o nome do filme, mas é muito legal. Eu gosto de filmes antigos, então acho que vale a pena assistir. Eu ainda não assisti, mas eu vou assistir, tá bom? Porque eu adoro filmes antigos. Eu até gosto, adoro filme antigo. Então acho que vale super a pena assistir esse documentário, né? Que foi um documentário pioneiro na época. Então, não posso esquecer de dizer que eles andam de trenó, gente. E quem puxa o trenó? Sim, são eles, os huskies siberianos. Então, eu vou colocar a foto deles aqui. O husky é um cachorro muito bonito. E ele é mais comum na Sibéria, né? Já no Canadá e na Groenlândia, já é o cachorro Malamute, que também é muito lindo. Eu vou deixar a foto dele aqui, eu não poderia falar sobre isso. E esses trenós, gente, eles são feitos assim, para eles caminharem sobre extensas quantidades de neve, né? Que eles não afundem também nessa neve. Então, assim, esses trenós podem chegar até 45 km por hora. Isso é muito legal. Então, assim, mais legal ainda são os cachorrinhos. Esse Malamute é tão fofinho. Vou deixar aqui. Então é isso, só queria fazer esse comentário. Queria comentar. A aparência deles, que eu nem falei. Eles são mais baixos do que a média, eles têm em torno de 1,70. Eles têm um cabelo liso e escuro. Eu não sei se o olho é mais pequenininho, também é uma forma de adaptação, né? O clima. Eles até construíram um óculos, que eu vou colocar aqui, que protege da geada, que queima os olhos. Por incrível que pareça, o ar frio ele queima a pele e queima os olhos. Eles têm até isso aqui mais gordinho, porque acho que é por causa do frio também, né? A gordura ajuda a proteger do frio. Então, se o rosto for mais gorduroso aqui, ajuda. Então, assim, a aparência deles tem a ver também com a região, com a qual eles tiveram que se adaptar. Então, as pessoas que nasciam, às vezes, com os olhos menores e com mais gordura nessa parte do rosto, o olho melhor, às vezes se adaptava melhor e sobrevivia mais. Então, pode ser por isso que eles têm essas características físicas. Então, é muito interessante, gente. Se vocês gostarem, deixem um like. Se vocês não gostarem também, por favor, deixe um comentário.